Obrigado, Helder. Bom dia a todos. É um prazer conhecê-los. Somente para repetir, meu nome é Herculano Alvarez. Sou gerente nacional de vendas da Suam. É esse aqui? Que legal. Um pouquinho aí sobre a minha carreira. Eu tenho 49 anos e dedico 25 desses 49 anos à instrumentação. Já trabalhei com medição de vazão, já trabalhei com medição de nível, medição de pressão e me apaixonei pela instrumentação analítica. Trabalho na Suam há 1 ano e meio, nessa função de gerente. E a ideia hoje não é só apresentar produtos, mas sim que a gente possa ajudá-los a desmistificar alguns conceitos em medição analítica, desde o parâmetro básico, que é o pH, até parâmetros mais complexos, mais críticos, como análise de sílica. O que essa análise ajuda vocês a ganhar em produtividade e em economia? Primeira coisa, por que a instrumentação online? Qual que é o objetivo? Por que hoje eu vou colocar um analisador de condutividade catiônica? Por que hoje eu vou colocar um analisador de sílica? Por que eu preciso, por que é importante eu me preocupar com análise online? Esses são os 5 fatores. Enquanto nós estamos aqui conversando, nos conhecendo, ganhando confiança, esses problemas estão acontecendo na sua usina. Não adianta esconder. Eles estão acontecendo. Alguma usina, nesse momento, está com um problema de corrosão numa turbina, está com um problema de incrustação por causa de sílica. Você tem a possibilidade, com a instrumentação analítica, de aumentar a tua lucratividade no caso de cogeração. Minimizar ou eliminar riscos de acidentes, riscos de paradas não programadas. Você pode, com instrumentação analítica, reduzir o custo de produtos químicos. Uma regeneração numa desmineralização. Tem custo, produto químico, tempo. Uma instrumentação analítica ajuda nessa economia. Consumo de água. Quanto que eu posso economizar com água de make-up? Quanto que eu posso economizar com reposição usando uma instrumentação? E o principal de tudo, último, mas não menos importante, você detectar contaminação. É um veneno. Perdão. Tá, obrigado. Eu estava saindo do frame, perdão. Detectar contaminantes. Eles são presentes no seu dia a dia. Mas o que é importante saber sobre detecção de contaminantes? Então, nós estamos aqui para ajudá-los nessa direção. As vantagens da instrumentação online. Quando a gente fala de ciclo água-vapor, quando a gente fala de água de caldeira, 2 fatores são importantes: temperatura alta e pressão alta. Não é viável, não é saudável para o instrumento, não é saudável para a operação colocar um instrumento. Eu não vou colocar um medidor de pH dentro da caldeira, não funciona. Não vou colocar um medidor de condutividade na linha do retorno de condensado, não funciona. Você precisa ter controle da amostra. Controle da amostra é fundamental. É o último item desse slide, fala lá, controle de fluxo de amostra. Esse é o fator principal que interfere numa medição analítica. Se eu coloco um medidor numa tubulação, tem um fluxo. Esse fluxo pode variar. Essa variação interfere na leitura. A analítica precisa ter esse controle. E com a medição online, ou seja, a amostra vindo para o analisador, medindo com esse controle de fluxo, a medição é de alta precisão, a medição é de confiabilidade, a medição é de repetibilidade. Fundamental. Todos os parâmetros importantes
no ciclo água-vapor, falando de pH, condutividade, seja a específica, seja a catiônica, oxigênio dissolvido, análise sílica, tudo você pode criar um sistema igual àquele que está ilustrado, um RAC. Sistema simples. Todas as análises estão ali. Você tem uma visão geral do seu processo em um pequeno espaço. Fácil manutenção, segurança, temperatura. Você controlou a temperatura, controlou a pressão, para que você consiga utilizar o instrumento da forma apropriada. E falando um pouco sobre pressão e temperatura. Altas temperaturas e altas pressões. Flutuação da carga. Então, é importante um correto condicionamento de amostra. Então, eu trago esse slide justamente para ajudá-los. Muitas vezes a gente visita clientes e o cliente vira para nós e fala: Herculano, deixa comigo. A temperatura vai chegar em 49 graus. Não vai. Vai acontecer alguma coisa em um momento em que ninguém vai estar olhando. E pode acontecer um acidente que pode danificar o equipamento ou causar um acidente com um operador. Então, o condicionador de amostra, ele tem que garantir níveis de temperatura e pressão seguros e, o principal, o fluxo de amostra constante. Os requisitos para um condicionador de amostra, os seus requisitos funcionais, sem que ele... Herculano, eu peguei um trocador de calor aqui, eu peguei uma válvula reguladora de pressão aqui. O quanto que isso pode estar quimicamente afetando o vapor superaquecido? Precisa ser analisado. Então, o requisito funcional, o requisito de operação de um condicionador de amostra, ele, primeiro, acima de tudo, ele não pode interagir quimicamente com a amostra. Nem roubar nenhum íonzinho e nem ceder nenhum íonzinho. Ele deve manter requisitos de segurança, não só para a operação, para o instrumento. Se um trocador de calor, alguém chega lá e fecha a água de resfriamento, eu tenho que ter um dispositivo de segurança para eu não mandar vapor para os nossos equipamentos, ou melhor, para o de vocês. Importante, bloquear para que não vá vapor para os equipamentos. E um custo de operação baixo. Imagina que daqui a um tempo você precisa trocar esse trocador de calor. O custo que você vai ter para trocar o trocador, tirar solda, fazer solda. Então, isso todos são parâmetros importantes na análise de um condicionamento de amostra. Nós, da SUAM, defendemos e nós sempre procuramos oferecer a solução e não a venda de instrumento. Vender instrumento é uma coisa. Quando você oferece uma solução, você não vai ter problema com a medição. Então, um trocador de calor é importante. A amostra, na sua entrada, é destacado ali em vermelho, uma linha de purga, porque quando você inicia um sistema, pode vir partículas, pode vir sujeiras, e você não quer que essa sujeira entre no condicionador de amostra e corra o risco de ir para o instrumento. Então, é importante uma purga antes de fechar, e aí sim você mandar uma amostra limpa para a primeira parte do condicionador, que é o resfriador, é o trocador de calor. Ele é dimensionado para cada ponto do ciclo. Então, tem um condicionador, não adianta falar, tem um condicionador que serve para tudo. Não. Tem um mais simples para a água da caldeira. Tem um mais robusto para o vapor superaquecido. Cada um com a sua especificação. Após isso, a válvula de regulagem de vazão e de pressão. Regula-se essa vazão e ali você já tem aquela queda de pressão já em níveis semelhantes aos que o instrumento vai operar com segurança e com confiabilidade. E o principal de tudo, que a gente vê muito em condicionadores de amostra de outros fabricantes, nós vemos muito condicionadores de amostra que
essa válvula de segurança de temperatura está ausente. Aí eu pergunto para o cliente, por que não tem? Aí o cliente fala, mais barato. Em analítica, o barato sai caro. Economizou-se algumas centenas de reais e você colocou um instrumento de milhares de reais em risco. Não façam isso, por favor. E o principal no final, a regulagem da vazão. Então não adianta eu ter um sistema que troca calor, que reduz a temperatura, que reduz a pressão, que tem segurança, se eu não mantenho a vazão constante. Então a SWAN, agora falando da SWAN, nós nos destacamos nisso, nós somos especializados nisso. Esse é o nosso core business, esse é o nosso dia a dia. É garantir que você tem todos os seus parâmetros analíticos do seu ciclo água a vapor na mão, com confiabilidade. Parâmetros online no ciclo. Muitos lugares, muitos clientes, a gente vê sempre as medições convencionais, pH e condutividade. Até mesmo seguindo os guias internacionais, VGB e APS, nós vamos perceber que na água de alimentação, no vapor saturado, no vapor superaquecido, no retorno de condensado, tudo se resume a pH e condutividade. Maravilha. Temos um medidor de oxigênio dissolvido. Eu meço oxigênio dissolvido na água de caldeira para garantir um nível mínimo de ppb, que não é um set point único, cada lugar vai ter um ajuste, mas um nível mínimo para garantir uma formação de uma camada interna de magnetita e hematita, sem precisar usar produtos químicos, sem precisar usar aqueles produtos químicos avançadíssimos, um simples controle de oxigênio dissolvido. Então, o ciclo se baseia nisso. Então, a instrumentação, os pontos, no vapor superaquecido, que vai para a turbina, que vai gerar energia elétrica. Os fabricantes de turbina colocam lá algumas medições mínimas obrigatórias, porque senão não tem seguro, não tem garantia da turbina. Quando ele vai fazer a inspeção da turbina e vai ver, esse nível de corrosão aqui está alto, você está medindo sódio? Não, não estou. Por quê? Não estou. Tem, importante. O custo para uma manutenção de uma turbina é caríssimo. 1.000, 2.000, 3.000 vezes o preço de um analisador de sódio. O barato sai caro. Alguns exemplos. Eu vou dar 3 exemplos de instrumentação analítica interessante, quebrando alguns paradigmas. É até aqui que eu posso ir, né? É até aqui, né? Legal. É legal que sai no vídeo, o pessoal, quando vê, vai lembrar de mim, vai dar risada. Isso aqui é um analisador de condutividade catiônica com módulo EDI. Herculano, o que é isso? Sabia que num ciclo de caldeira, eu falo como SWAN internacional, nós fornecemos containers no mundo todo, no Brasil. Quando nós fornecemos um container, 1 em cada 3 analisadores que vai dentro desse container é esse rapaz aqui, é esse cavalheiro. O que esse cara faz? Ele mede a condutividade específica, depois ele passa por uma resina líquida dentro. Ele tem uma troca com essa resina. Ele não interage quimicamente, mas ele tem uma troca. Não é uma resina física, aquela que a gente vê normal, tal. É uma resina líquida. E aí ele elimina a interferência de amônia, por exemplo. E aí você vai medir a condutividade ácida, catiônica. E o interessante dessa solução
é que ele calcula para você o pH. Você não precisa ter aquele eletrodinho de pH. Ah, eu vou trocar o pH uma vez por ano. Opa, OPEX menor. Então, com esse equipamento, você consegue medir a condutividade, calcular o pH na água de alimentação, saber que o seu pH está em um nível adequado, que quando aquilo virar vapor, não vai arrastar elementos químicos para o vapor. Você usa ele no vapor, que aí você elimina a interferência da amônia, e aí você consegue medir qualquer mínima variação. Eu estou falando de 0,2 microsiemens. Eu não estou mais falando de 2, eu estou falando de 10 vezes menos. Qualquer coisinha, ele pula para 0,3. É uma contaminação, é um indício que alguma coisa não vai bem com a sua água de caldeira, com o seu vapor. E, da mesma forma, no retorno de condensado, ele passa a ser o seu melhor amigo para detectar contaminantes. Justamente por isso, muitas vezes a gente vai em clientes e o cliente tem lá, você tem medidor para detectar contaminantes no retorno de condensado? Aí ele vira para mim e fala, eu tenho. Aí eu falo, legal. Qual? Condutividade específica. Nada contra. Não estou aqui para ajudar. Só que condutividade específica, como ele mede 2, 3 microsiemens, a sensibilidade dele para 0,1, 0,15, 0,2 microsiemens, nós não vamos enxergar isso como um problema, mas ele é. Quando você mede na condutividade específica, que ele está sempre ali 0,2 microsiemens, de repente ele vai para 0,3, está contaminado. Para, desvia. Não. Então, esse é um instrumento interessante. E antes que eu me esqueça, nós estamos na FenaSucro com um stand. E esses instrumentos estão em exposição lá. Então, todos estão convidados a nos visitar. Nossa equipe de especialistas está toda a equipe de vendas da Suan está aqui, em Sertãozinho. Toda a equipe de vendas, nosso representante, meu representante ali, ele está aqui em Sertãozinho conosco. Estamos à sua disposição. Sílica. Sílica é um problema. Incrusta. Quem tem DESMI está medindo sílica? Como que você regenera? Por volumetria, um medidor de vazão, um totalizador, vai lá e regenera? Beleza, sem problema. E se a gente sugerir para você mudar essa metodologia para uma análise qualitativa? Colocar um analisador de sílica, ajustar um set point, quando esse set point for atingido, acionar a regeneração. Que tal economizar 20%? Aí vocês fazem a conta, quanto que vocês estão gastando de produto químico, quanto que gasta de água, o quanto que você vai economizar. Se você produz muita água, se você gasta muito produto químico na regeneração, um analisador de sílica se paga em 3 meses. Como é o exemplo de algumas usinas aqui perto. Outros, 4, 5 meses, 6 meses, mas equipamento se paga. Análise de sílica no vapor. Então, você consegue monitorar indícios de que aquele vapor está com sílica e vai a sua turbina ter problema de ganhar peso, perder rendimento, desbalancear. Muitas vezes a gente vai em usinas e o cliente tem 3 caldeiras, ele mede vapor, mede sílica em 3 caldeiras, 3 analisadores de sílica. Para quem vendeu, deve estar feliz. Não precisa. Análise de sílica, você pode fazer um sequenciamento. Coloca um analisador de sílica com sequenciamento de 2 pontos, de 3 pontos, 4 pontos. Não tem problema.
ela não é online, ela usa metodologia colorimétrica, ela leva 15 minutos para te dar um valor. Não precisa de você ter um analisador por ponto. Pode ter um para 4 pontos. E a novidade, a sua tem sido muito procurada para essa aplicação, que é a medição de TOC online. Diferentemente do analisador de condutividade catiônica, que ele detecta qualquer contaminante, o analisador de TOC ele vai pegar a carga orgânica, vai pegar o açúcar mesmo, o contaminante, aquilo que importa para nós aqui, nesse fórum. É o açúcar. Então, esse é um analisador online e você faz o ajuste em níveis ppbs. Então, você consegue não só monitorar qualquer contaminante no retorno de condensado, como também o analisador de TOC. Então, são 3 exemplos que eu trago para vocês. Existem outros. Não tem um modelo. Analítica não é uma venda de prateleira, pessoal. Isso é importante. Analítica nunca será uma venda de prateleira. Ela é uma venda consultiva. Você precisa da gente do seu lado. O seu retorno de condensado é diferente do dele. O seu problema, mas é açúcar, mas o seu ciclo não é igual. Então, isso é importante, a venda consultiva e não a venda de prateleira. Olha aí, ó, que prédio bonito. Essa é a Suan. Agora vamos falar um pouco da Suan. É uma empresa suíça, 100% familiar, 100% suíça, fundada em 1991. A Suan, nesse prédio aí, ele fica numa cidade chamada Rinville, ao lado de Zurique. Olha aí que passeio agradável no verão. Você desce em Zurique, passeia no lago de Zurique, pega um carro, 45 minutos, você chega na Suan, faz um tour na Suan e volta. Você vai voltar outra pessoa. Vai voltar realizado. Eu fui na Suan. Aqui nós fabricamos, aqui nós inspecionamos, aqui fica a nossa sede administrativa. O nosso diretor de operações, ele é brasileiro. Ele mora na Suíça há 22 anos. Ele está aqui em Sertãozinho. Eu falei que estava todo mundo, está mesmo. Até ele veio para ajudá-los. Estamos na FenaSucro. E fica nosso departamento de desenvolvimento de produto. O grupo Suan é dividido em 3 partes. A primeira é a fábrica, onde se concentra o maior número de colaboradores. A Suan fabrica uma média de 13.000 a 13.500 instrumentos analíticos por ano. Tá bom? Não, quero mais. Fabricamos, ano passado, mais de 3.000 analisadores de cloro. Dos 13.000. Os 13.000 instrumentos analíticos fabricados, 100% são testados. Não existe amostragem, não. A nossa amostragem é 100%. Todos são testados antes de serem despachados. A segunda parte do grupo que interessa muito para vocês, e ele é desenvolvido exatamente para vocês, é a Systems Engineering. Nós temos o know-how de fazer um projeto completo de ciclo água-vapor, monitoramento analítico de ciclo água-vapor. Completo! Turnkey. Vem da Suíça. Parece caro, mas não é. A terceira parte são as subsidiárias. 14 subsidiárias até o momento, mas elas deverão aumentar em mais 2 até o final do ano. O Brasil, nós somos uma subsidiária, nós somos funcionários da Suan, eu não distribuo nada, eu sou o fabricante. E fora do grupo, do quadrado, são os nossos distribuidores. Então, no quadradinho de subsidiárias, vocês não veem o México. No México se vende Suan. Você não vê Japão. No Japão se vende Suan. Como que se vende, Herculano? Existem distribuidores lá.
Esses distribuidores, um dia, poderão virar subsidiárias. Nossa sede em São Bernardo do Campo. Olha que prédio simpático, bonito, simples, fácil acesso, do lado da Via Anchieta. Vocês sabiam que a Suan tem instrumento à pronta entrega em São Bernardo do Campo? Você sabia? Tenho. Quem quer testar um analisador de sílica semana que vem? Levanta a mão. Está te esperando em São Bernardo, Israel. Quem quer testar um analisador de condutividade catiônica semana que vem? Aproveitar o calor da coisa. Está em São Bernardo do Campo. Não tem essa de 180 dias para te entregar. Não tem. Não. Está em São Bernardo. Eu vou dar 2 exemplos para ilustrar a nossa excelência de atendimento. A primeira delas é a fabricação do eletrodo de pH, o parâmetro básico da analítica. Ele é nossa fabricação, ele não é terceirizado. Ele não vai, aquele ali fabrica, me entrega, eu coloco no meu produto e... Não, ele é minha fabricação. Porque ele tem que trabalhar numa condição de água de baixa condutividade. É um eletrodo especial, só título de curiosidade. Eu sou mais especialista em saneamento na minha vida toda. Sabesp. Nós levamos esse eletrodo de pH para a Sabesp, ele durou 3 anos, sem precisar trocar. Top, demais. O microprocessador que vai no meu controlador, ele é de uma empresa suíça. Eu falei para vocês no começo, nós somos 100% suíços, inclusive o microprocessador. E na terceira foto, vocês veem o cavalheiro ali, de óculos e barba, o Burke, ele é o nosso inspetor. Ele é funcionário da Suan. Esses aí não são figurantes, tá? São funcionários da Suan. Ele é o chefe da inspeção responsável pelo teste dos 13.500 instrumentos por ano. Não sai um, ele não libera um, se não tiver sido testado. E ao lado, no final, o nosso corpo técnico, né, a gerência geral de corpo técnico, aonde eles monitoram todo o parque instalado da Suan. Então, se eu pegar um analisador de sílica e colocar ali na São Martinho amanhã, se eu pegar um analisador de condutividade catiônica e colocar na São Martinho amanhã, a Suíça cobra o funcionamento desse analisador. Está funcionando? Os reagentes estão na mão do cliente? O cliente está com dúvidas de como o equipamento funciona? Não, não, sim. Ufa, próximo. Uma vez por ano é feita essa sabatina com o meu gerente de suporte. Nós temos um gerente de suporte. Fica lá com a gente. Está também aqui na feira. Solução sob medida. Não tem prateleira. Tem venda consultiva. Você pode comprar um rackzinho simples, já te atende. Acabou, está certo, estamos felizes. Você está feliz. Você está feliz. Meu limite. Você está feliz. Agora, se você quiser uma solução completa, é a do lado direito. Um container. Olha que chique, um container. Imagina você agora... Eu quero ter um container da Suan. Os caras vão monitorar todas as minhas caldeiras, todos os pontos da minha caldeira, com laboratório, com tudo. Pronto. Do mais simples ao mais complexo, somos competentes. Pessoal, muito obrigado.